Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o André e no programa de hoje eu vou falar com vocês a respeito da nova série animada da DC, Minhas Aventuras com Superman. Uma grande surpresa termos uma série animada da DC aí em andamento pra gente, né? Porque já faz um tempo que não temos nada da DC relacionado a isso, exceto a série animada da Arlequina, que é uma série de comédia. Então tem algo diferente e tal dentro desse universo, é muito bacana. Ainda mais de um personagem tão icônico quanto o Superman, que não ganhava uma série animada já fazia muito tempo, né? Desde a década de 90 nós não temos um material dentro desse contexto do Homem de Aço. Pois não. Então, essa série, Minhas Aventuras com Superman, qual é a sinopse dela, né? Ela traz ali, ela acompanha o Clark, a Lois e o Jimmy, esse trio, no processo de descobrir quem eles são e o que conseguem fazer enquanto salvam a sociedade de forças que conspiram para destruí-la, né? E nós tivemos até então 4 episódios. Os 2 primeiros episódios se chamam Aventuras de um Cara Normal, o episódio 3, Minha Entrevista com Superman, e o episódio 4, Noite na Torre Ivo. E eu vou estar explicando um pouquinho a respeito de cada um desses episódios, para poder deixar vocês bem informados a respeito dessa série animada. Então vamos começar com o primeiro episódio, episódio 1. Como eu falei, se chama As Aventuras de um Cara Normal. E nesse episódio, Clark e Jimmy eles começam o seu estágio no planeta diário e conhecem outra estagiária que os envolve uma investigação sobre robôs militares roubados que ameaçam Metrópolis. Essa estagiária, né, você já deve imaginar, é a Lois. E aí eles partem nessa aventura para investigar sobre esses robôs militares. Um detalhe interessante sobre esse episódio é que ele tem um easter egg da Vicky Vale, né, no mural de recado da Lois. Para quem não sabe, a Vicky ela é uma repórter de Gotham City, muito importante nas histórias do Batman. Inclusive ela já fez até par romântico com o Homem-Morcego. Então é interessante ter essa conexão com as histórias do Batman, porque talvez, quem sabe, né, no futuro não tenhamos ali a participação de outros personagens do universo DC, né, como por exemplo o grande ícone, o Batman, né? E uma outra coisa muito interessante a respeito desse desenho, que logo a gente percebe no início, é a questão da dublagem, uma dublagem muito bem feita, muito bem executada, tendo ali retorno de vozes veteranas, como a voz do Superman, por Guilherme Briggs, e a voz da Lois, a conhecida voz da Lois dos desenhos animados. Então isso é bem interessante, ótima dublagem. No episódio 2, Clark ele retorna para a Fazenda dos Kent com perguntas sobre sua origem e quem ele quer ser, né? O caminho que ele precisa traçar ali para se descobrir, né? Quem sou eu, afinal de contas, né? De onde eu vim e tudo mais. Então ele parte ali do princípio, que é a Fazenda dos Kent, em busca de respostas. Enquanto isso, Lois e Jimmy eles rastreiam a mercenária chamada Livewire. Eu acho que se fala assim o nome dela, Livewire. E acabam se deparando no caminho com o Superman. Então o segundo episódio é muito interessante porque vai trazer esse embate com essa icônica vilã. E quem é ela? Ela é Leslie Willis e ela tem poderes elétricos. Vocês já devem conhecê-la de alguns outros desenhos. Eu vou deixar aqui as imagens para vocês lembrarem e tudo mais. E na sua origem dos quadrinhos, ela era uma radialista muito polêmica e acabou ganhando suas habilidades após uma exposição a uma tempestade elétrica. E com isso ela se torna inimiga do Superman e usa seus poderes para poder criar caos, buscar vingança contra ele e seus aliados lá em Metrópolis. E uma coisa interessante a respeito dela, da sua personalidade, que ela é uma vilã muito sarcástica e acaba sendo cativante por isso, né, dado o seu sarcasmo, a sua forma de falar ali com as pessoas nas quais ela interage. Então é interessante notar que logo de cara nós temos essa vilã sendo introduzida aí na série, depois dos robôs megalomaníacos.
Um easter egg que teve nesse episódio foi que após a luta, enquanto o Superman organiza a cidade, ele posiciona um outdoor, e nesse outdoor nós temos um easter egg da Amazo Tech, que é a empresa do Dr. Evil, que a gente vai ver mais pra frente aí na série animada. E para quem não conhece, o Amazo é um vilão muito conhecido do Superman, né? E da Liga da Justiça. Bom, outro detalhe que não pode passar despercebido é a respeito de Krypton, porque eles colocam no desenho um dialeto próprio para o planeta do Superman. Sempre a gente vê os personagens falando no dialeto comum, né, do nosso conhecimento, e aqui eles fizeram uma coisa bem inteligente, né, que foi criar um dialeto próprio alienígena para o mundo natal do Superman. Achei isso bem interessante. Outro ponto que vale a pena destacar é a respeito do uniforme e do visual futurístico do Superman. Aliás, toda a série, até então os 4 episódios, tem bebido bastante dessa questão do visual meio high-tech, meio futurista e tal, lidando com mecanismos, com robôs e com coisas do tipo. Então está bem puxado para esse lado mesmo, mais tecnológico. E um pequeno spoiler a respeito do episódio 2, para quem ainda não viu, infelizmente vou acabar deixando esse spoiler aqui, mas existe um gancho no final do episódio com Amanda Waller e a Força Tarefa X. E eu gostei bastante disso aqui depois do easter egg da Vic Vale, porque interliga mais ainda a série com o universo DC, criando possibilidades para um futuro acrescentar outros tipos de heróis e vilões, né, conhecidos aí de todo o universo, não só do núcleo de histórias do Superman. O episódio 3, nesse episódio a Lois ela quer entrevistar o Superman mais que tudo, e o Clark precisa descobrir como ajudar ela, né, enquanto protege sua identidade secreta. É aquele velho jogo entre os dois, né? O Clark tentando esconder quem ele é, enquanto a Lois quer se aproximar cada vez mais do herói, e fica aquela coisa, né? É meio balanceada. E enquanto isso, enquanto rola essa dinâmica entre os dois, a organização criminosa, conhecida como Intergang, coloca as mãos em armas instáveis, e uma organização misteriosa conspira nas sombras por trás disso tudo. Então nós temos aí a apresentação, embora meio que sutil, da Intergang. Nos quadrinhos, a Intergang é algo muito maior, tá? Ela é uma organização criminosa que é liderada por Bruno Ugly Mannheim, e eles são inimigos do Superman, muito poderosos, por sinal, envolvidos em atividades criminosas. E eles dão muito trabalho para a Metrópolis, para a polícia e para o Superman também, até porque as suas armas elas vêm de Apocalipse, né? O planeta lá do Darkseid, né? Tem conexões fortíssimas com isso. Então é um desafio muito grande para o Superman lidar com a Intergang. Aqui foi introduzido de uma maneira um pouco mais sutil, mas não deixa de ser interessante terem eles dentro do desenho, sendo introduzidos no desenho. Enfim, chegamos ao episódio 4, que é o episódio do Dr. Evil, né? E aqui o trio Clark, Lois e Jimmy, eles são obrigados a cobrirem uma noite de glamour, né? Uma noite de gala organizada pelo bilionário de tecnologia, Dr. Evil, que é meio megalomaníaco, né? E ele acaba liberando sua mais nova invenção e dando um trabalho ali para todo mundo, inclusive para o Superman. Dr. Anthony Evil, vou apresentar para vocês, ele é um cientista, né? E ele é conhecido por suas invenções tecnológicas avançadas. Ele é um vilão, tá? Não confundam com um herói ou alguém simplesmente coadjuvante. E ele é o grande responsável pela construção do androide Amazo. O Amazo é um robô capaz de replicar poderes de super-heróis. Ele absorve os poderes dos super-heróis como se fosse o Parasita e fica muito poderoso com isso, né? E acaba dando um trabalho enorme para isso. E a grande busca do Dr. Anthony Evil é a busca pela imortalidade. Ele quer mais poder o tempo inteiro e imortalidade. E isso acaba colocando ele em conflito com os heróis. A sua ambição ela é terrível. Bom, algo interessante que eu descobri nas pesquisas a respeito desse desenho é que os criadores eles se inspiraram no filme Superman, o filme, lá de 78. E especialmente da química, né, entre o Christopher Reeve e a Margot Kidder, que foi a atriz que interpretou a Lois. E olha o que eles disseram: nós amamos a química deles.
adoramos o quão inteligente e destemida a personagem Lois era, e amamos o coração e altruísmo do Superman, o Clark Kent, interpretado por Reeve. O filme foi inteligente, divertido e modernizou o Superman de uma forma que parecia orgânica para a época, ao mesmo tempo que foi respeitoso com o que veio antes. Realmente é uma das nossas peças favoritas da mídia do Superman. Então é isso. Esse desenho ele resgata mesmo assim a essência, né, do que foi apresentado no passado, relacionado à personalidade do Superman e aquela inocência que o Christopher Reeve trouxe ao personagem, né? Aquele semblante de esperança. Você se identifica com o herói de muitas formas. Eu vou estar falando isso um pouco mais depois, no final. Bom, quem foi o criador dessa série, né? De onde partiu essa ideia? Foi de um cara chamado Jake White. Jake White ele é um artista, tá? Ele é um ilustrador de quadrinhos e mais conhecido por ter trabalhado nos quadrinhos da Miss Marvel e de Necrópolis, da Image Comics. E aí esse é o seu grande trabalho na TV, né? Estava estreando ali em algo mais, assim, podemos dizer, de maior repercussão. A trilha sonora, por outro lado, é de Dominique Lois e Daniel Futcher. Mais precisamente Dominique, né, liderando aí na questão da trilha sonora. Ele fez algumas trilhas de alguns filmes B, que provavelmente vocês não conhecem, já ouviram falar, mas são filmes mais assim, de sessão da tarde mesmo, como Pedro Coelho, 1 e 2, Goosebumps 2, Trem Bala, que foi esse filme recente com Brad Pitt, Noite Infeliz, Jout, Aprendiz de Espião e outros trabalhos que ele fez. Devo dizer que a trilha sonora não é o forte dessa série, é uma trilha bem mediana, nada muito marcante. Em contrapartida, a arte do desenho ela é ótima, emulando bem assim os traços de anime, e funciona, ficou bem legal, é bonito, os traços são fluidos. Isso faz com que as batalhas sejam ótimas, elas são muito bem executadas em tela. Aliás, se nós temos super-heróis com superpoderes, é importante que nós tenhamos batalhas, e aqui elas funcionam muito bem, né? É um dos pontos altos do desenho. A história, por outro lado, ela é legalzinha, tá? Ela tem uma pegada um tanto infantil, um tanto teen, entendeu? Então, assim, para os mais maduros ou para aqueles que buscam algo mais maduro, como tem sido apresentado até aqui, com outros desenhos, eu estou falando dos filmes animados, Justiça Jovem e até mesmo as séries clássicas, né? Ali de Bruce Timm, vai se deparar com uma coisa um pouco mais infantil, juvenil, romântica, com comédia. Então pode não agradar, né? Isso faz com que a história seja um pouco mesmo meio, talvez, juvenil demais. Mas ela tem seu mérito. Existe potencial naquilo que eles estão construindo. Pelo menos para mim, tem me agradado bastante, tá? Não é a melhor coisa que eu já acompanhei na vida, mas ok, está sendo prazeroso acompanhar. E estou empolgado para ver o que eles vão trazer lá na frente. Apesar que eu acho o personagem, por exemplo, eu acho o personagem do Jimmy Olsen caricato demais. Eles não deveriam ter feito ele tão caricato assim. Entendo que eles colocaram como alívio cômico, mas ficou um pouco forçado. É um dos pontos negativos para mim também da série. E quanto à filosofia desse desenho, como eu havia falado, o grande objetivo é trazer essa visão mais positiva do mundo, né, através da ótica do Superman. Enquanto as pessoas elas andam ao contrário disso, sempre buscando ver um lado ruim, ele acaba nos mostrando que existe bondade ainda, que existe esperança. E essa é a grande mensagem do desenho, né? Nunca podemos perder a esperança e a expectativa de um mundo melhor, mesmo que nós tenhamos que lutar por isso de alguma forma. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Vou tentar fazer um vídeo de cada episódio quando sair, para ficar vídeos mais curtos e mais objetivos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, com essa explicação toda que eu dei. E se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem com seus amigos aí para poder me ajudar. Valeu e até mais.